Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, seja postando a sua crítica ou enviando seu comentário. Muito obrigado. A você que não é inscrito, faça o convite, se inscreva e faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. E deixarei na descrição deste vídeo o link do grupo do WhatsApp. Basta vocês clicarem que vocês serão redirecionados automaticamente para o grupo do WhatsApp. Uma bela oportunidade aí para a gente poder interagir e tratar de assuntos referentes ao nosso Vasco da Gama. Meus amigos, hoje, dia 28 de agosto de 2019, a gente vem gravar o segundo vídeo do dia, edição noturna, para a gente poder analisar as principais notícias que ganharam ênfase no dia aí do Vasco. Encarecidamente, eu peço os amigos para me acompanhar até o final. A pauta hoje, a gente vai falar das categorias de base, a gente vai falar do futebol profissional e a gente vai falar também de uma data comemorativa, porque hoje faz 31 anos que o Vasco ganhou o bicampeonato do torneio Ramon de Carranza. A gente vai contar a história das 3 conquistas do Vasco, então vale a pena aguardar até o final do vídeo. Bem, meus amigos, vamos começar aqui falando do Sub-17, das categorias de base aí do Vasco. O Sub-17 teve um compromisso importante hoje contra o Ceará, lá na cidade do Vozão, em Itatinga. O jogo foi 1-1, jogo bastante disputado. O Vasco começou atrás no placar, gol de falta aos 36 minutos do primeiro tempo do menino lá do Ceará, Douglas. Bonito gol. O Vasco com muito ímpeto, com muita garra, essa garotada colocando suor na ponta da chuteira, foi atrás do empate e conseguiu o empate, que ocorreu praticamente no último lance do jogo, através de uma penalidade aos 49 minutos do segundo tempo, convertido pelo atleta Rodrigo. Agora, o Vasco enfrenta no dia 4 de setembro a equipe do Ceará. Lamentavelmente, conforme a gente falou no vídeo pela manhã, tiraram essa partida de São Januário. Este jogo vai ser em Nova Iguaçu, lá no bairro de Austin, lá no estádio Nivaldo Pereira. Então, a gente trouxe um resultado importantíssimo para o Rio de Janeiro. Resultado este que, embora esteja tudo aberto, nos coloca em condições para a gente poder jogar aí por uma vitória nos nossos domínios. Lembrando, amanhã o Sub-20 do Vasco tem um compromisso importantíssimo na parte da manhã, jogo referente às quartas de finais da Taça Rio. O Vasco que vai enfrentar o Madureira às 10 horas, também lá no CT Duarte Sul. O Vasco joga pelo empate. O classificado desta partida enfrenta o vencedor entre Botafogo e Fluminense.
Sempre é bom a gente repetir para poder dar uma moral aí para a base do Vasco. Com relação ao profissional, a equipe profissional hoje treinou no CT do Almirante, lá em Vargem Pequena. O técnico Vanderlei Luxemburgo dividiu a equipe em 2 blocos. Os titulares fizeram um trabalho com campo reduzido, com auxiliar técnico Maurício Cupertino. Os reservas fizeram um treino com alguns jogadores do Sub-20. Isso é importantíssimo, essa visão que o Vanderlei Luxemburgo está tendo de colocar os garotos do Sub-20 já para poder ganhar experiência e bagagem, treinando aí com um time profissional. O Rossi treinou normalmente. Bem provável que esteja em plenas condições para poder enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo às 19 horas, jogo referente aí à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente vai ter 2 desfalques aí. O Leandro Castan hoje ele treinou na equipe reserva. O Ricardo Graça vai jogar no lugar do Castan. E o Henrique também não vai jogar. No lugar do Henrique vai entrar o Danilo Barcelos, que fez uma boa partida contra o São Paulo. Os 2 atletas estão suspensos devido a cartões amarelos. Ambos tomaram um 3º cartão amarelo. Então, meus amigos, se tudo correr certo, o Vasco deve mandar a campo. Ainda está cedo, mas a tendência é esta: que vá com Fernando Miguel, Pikachu, Henriques e Ricardo Graça, Danilo Barcelos, Raul, Richard e Marco Júnior, Thales Magno, Marrone e o Rossi. A tendência é esta. Essa equipe que vai ficar bastante veloz aí, tanto o Vasco quanto o Cruzeiro precisando urgentemente desta vitória para poder sair dessa zona do desconforto. Meus amigos, conforme eu citei aqui no começo do vídeo, a gente vai relembrar aqui, hoje é uma data importantíssima. Hoje completa 31 anos que o Vasco ganhou o Ramon de Carranza, em 1988. Título que o Vasco conquistou ao enfrentar na semifinal o Cádiz. O Vasco venceu o Cádiz por 2-1. O Vasco foi para a final e ganhou do Atlético de Madrid por 2-1. Gols do Vivinho e gols do Sorato. O que é o Ramon de Carranza? O Ramon de Carranza, ele é um torneio disputado na cidade de Cádiz, tradicional na Espanha, desde 1955. É importante a gente lembrar, porque o Vasco, junto com o Palmeiras, são os clubes brasileiros que mais têm essa taça. Os que mais se sagraram campeões. É bom a gente lembrar também que de todas as equipes brasileiras, o Vasco da Gama é a equipe que conquistou mais êxito em cima de equipes europeias. O Vasco é a equipe brasileira que tem mais vitórias. Então é sempre bom a gente trazer estas coisas à memória. Essa data era para ter um cerimonial, porque é importante a gente poder
homenagear, prestigiar os jogadores que fizeram parte daquele elenco. Mas o título de 1988 não foi o único conquistado pelo Vasco. O Vasco é tricampeão. O Vasco ganhou em 1987. O Vasco ganhou na semifinal do Sevilha por 3-0. Depois o Vasco fez a final com o Cádiz. Gols do Vasco naquela final, que foi 2-0, foi gol do Pita e do Roberto Dinamite. Em 88 eu já contei como foi a história. E em 1989 o Vasco foi tricampeão do Ramon de Carranza. O Vasco venceu o Atlético de Madrid numa semifinal por 1-0, gol do Sorato. E o Vasco vence o Nacional do Uruguai na final com gols do Sorato e do Vivinho também. Sorato e Vivinho foram essenciais para as duas conquistas do Vasco, tanto a de 98 quanto a de 99. Foram os autores do gol. E o Sorato tem uma moral enorme, porque em 89 ele também fez o gol do bicampeonato brasileiro do Vasco em pleno Morumbi. Então, essa história ela tem que ser contada, ela tem que ser decantada para os mais jovens, para entender o que é o Vasco da Gama. O clube com a história mais bonita do futebol brasileiro. E diga-se de passagem, esses espanhóis, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilha, Atlético Bilbao, são tudo freguês do Vasco. O Vasco deu surra aí, e neles todos aí. Parabenizar aqui para a gente poder encerrar o vídeo a torcida do Vasco. Atingimos praticamente aí 60% da meta estipulada para alcançar verba para a construção do CT. Quase 1.200.000 arrecadados, o que demonstra a potência da torcida do Vasco. A torcida do Vasco efetivamente abraçou a causa. Agora, a gente espera que esta diretoria do Vasco dê o retorno para o torcedor, principalmente pagando as contas em dia, pagando funcionário, pagando atleta. Hoje é quarta-feira e até agora nada se falou com relação a atrasos de salário. É uma caixa de Pandora o Vasco neste sentido. Ninguém da atual administração vem dar uma satisfação para o quadro social do clube e para os torcedores do que está acontecendo. E a gente fica meio sem saber. Tudo que a gente sabe através dos funcionários do Vasco. Então, meus amigos, saudações vascaínas a todos vocês. Quem sabe a gente não faz mais um vídeo aí hoje. Estamos juntos, Vasco neles. Valeu!